Hoy queremos mostrarles algo muy especial que todos los lunes hacemos acá en Formupar. No se trata solamente de producción, se trata en realizar el propósito de Dios en nuestra empresa y en la vida de todos los colaboradores. Y hoy en especial tenemos una visita muy importante de alguien que entendió que no se trata solamente de vender o hacer, se trata de dejar un legado, algo de Dios en la vida de cada uno. Pois é, eu estou aqui na minha fazenda, olhando os meus animais e senti muito no meu coração de te dar uma proposta. Eu falei, qual proposta, seu Antônio? Ele disse assim, eu quero te patrocinar. Eu vou te pagar uma quantidade de dinheiro por mês e eu quero que você coloque o nome da minha empresa numa roupa que eu vou fazer uma roupa para você. Eu não tinha nem roupa direito, galera. Mas em menos de 30 dias depois da minha oração, Deus preparou um patrocinador, Deus preparou uma roupa muito legal. E depois dessa movimentação, no semáforo, eu trabalho no sinaleiro, vendendo essas balas. Depois vem mais 3 empresários, falando, olha, a gente está vendo tudo isso acontecendo, a gente quer entrar na onda, a gente quer patrocinar você também. A gente não vai poder pagar muito, mas tem esse custo para te ajudando. Eu chorei demais, gente, vocês não têm noção. Que alegria, depois de 11 anos de esperar, começar a surgir as coisas agora. Para finalizar aqui essa parte da história das balas, é uma bala bonita, saborosa, mas a gente sabe também que a embalagem, né, o que a gente veste, o lugar, fica muito mais bem apresentado. E durante semanas antes de eu ver o Jonathan, eu falei, Deus, como seria bom colocar uma embalagem legal nessa balinha, né? Porque as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, não tá só uma embalagem transparente, tá algo bonito, bem feito, desde o início até o fim, porque é o que Deus faz na nossa vida. Começa simples, tem coisas que a gente não entende de agora no início da vida, mas vai passando o momento, Deus vai trazendo as pessoas e aquilo que era simples e transparente, sem tanto doce, fica muito mais bonito. O Jonathan me trouxe aqui, gente, para falar sobre as balas e sobre uma embalagem a qual vai ser criada. Vocês fazem embalagem para muitas empresas e um palhaço também agora. Esse palhaço um dia morou numa casa de barro, tem uma foto aqui depois se vocês quiserem ver. Era eu, minha mãe, meu irmão, numa casa de barro, isso lá em São Paulo. A gente passava muita necessidade, meu pai alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, a gente via violência dentro de casa. Então foi bem difícil, a gente foi crianças que nasceu com uma dorzinha no coração de ver o nosso bem maior, que é a mamãe, sendo agredida pelo nosso protetor, que é o papai. Falou, tem alguma coisa errada aqui dentro dessa casa? Não está normal? Por que a nossa família sofre com essas coisas? A gente sofria porque até então não tinha Jesus Cristo como o cerne, a base dentro daquela casa. Mas a minha mãe, com seus cabelos longos e a sua fé, persistiu, não deixou de trabalhar, ia para as casas de família, deixava eu cuidando do meu irmão, ganhava algumas coisas, uma marmita e trazia para mim e para o meu irmão. Meu pai já não trabalhava mais, porque o álcool não deixava mais ele conseguir trabalhar, acordar cedo e fazer o que era necessário. Então, perdi meu pai com os 13 anos, o álcool levou o meu pai embora e ficou a minha mãe guerreira lutando pela gente. E assim eu dou glória a Deus por todas essas histórias que Deus vem fazendo. Deus ainda continua fazendo obras, eu ainda vou proclamar e gritar muitas mais obras que Deus está fazendo na minha vida e está fazendo na vida de vocês também, gente. Todos os dias quando vocês passarem por essa porta, é a oportunidade que Deus dá para fabricar papéis, para estar aquele nome escrito naquela caixa que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nunca, assim, muitas pessoas acreditaram, igual o Jonathan está acreditando ceder nessa oportunidade. Mas chegou em momentos que não teve ninguém. E eu creio que vocês estão passando por dificuldades também, como todos estamos aqui. O irmão Jonathan passa por dificuldade. Não é porque ele é o governador daqui que ele não tem problemas a resolver. Mas essa é a parte interessante. O que muda uma pessoa da outra é a forma a qual ela aborda essas dificuldades, a forma que ela interpreta. Eu cheguei a um momento que eu não queria mais. Fui para as drogas, bebida alcoólica. A minha adolescência foi difícil, porque eu queria repetir o mesmo padrão que o meu pai estava fazendo. Eu estava reproduzindo aquilo que eu aprendi, mas pela graça do Senhor Jesus,
Foi cortado esse laço. Falei, daqui para frente, o que eu vou passar para os meus filhos é uma boa educação. É algo com luz, é algo com Cristo, é algo que vai elevar a minha família para um novo patamar. E é o que Deus está fazendo. Tira eu do Brasil para trazer para o Paraguai. Eu nunca imaginei chegar e conversar com irmãos paraguaios, contar para a minha história. E quem está fazendo essa transformação, nada menos e nada mais que Cristo Jesus. Não necessariamente todos precisam acreditar no que eu estou dizendo. Ah, mas eu não acredito tanto em Jesus. Vocês fazem o que vocês quiserem da crença de vocês. Mas algo que eu tenho para falar nesta manhã, no início dessa semana, tem alguma coisa aí sobrenatural, invisível, que ela rege esse mundo, tocando corações de pessoas que eu não conheço. Para passar no semáforo com o seu carro, vai lá na frente, dá uma volta. Jovem, eu preciso falar com você. Que no caso era o irmão Jonathan. Para o carro, olha para mim, conta o que ele tem para mim. E acontece esse marco hoje na minha vida, na vida de vocês, que eu creio que é um dia diferente, né? Um palhaço com umas balas, contar um pouco da história. E hoje o que eu tenho para falar é para vocês isso, pessoal. Vamos continuar alimentando a fé, não desistam, persigam os sonhos de vocês, cuide bem da família. A nossa boca é uma ferramenta poderosa, então fala coisas boas dentro da casa de vocês, cuide bem dos seus filhos, corrija de uma forma amorosa, a qual Deus nos orienta na Bíblia, né? Conduzir para os bons caminhos. E assim a gente vai passando as nossas fases e quando estiver velho, a gente aproveitando e cuidando do corpo, da mente, se chegarmos a ficar velho, faremos uma grande reflexão e falar, valeu a pena ter vivido a minha vida? A vida foi doce, assim como essa bala de coco que eu vou entregar para cada um de vocês, pessoal. Eu não sei se eu vou voltar aqui com frequência, mas eu sei que alguém de vocês vai trabalhar produzindo a impressão dessas balas. Eu quero agradecer pelo amor, pelo carinho, tá? Que vocês consigam evoluir muito na vida de vocês. Que a casa de vocês seja um refúgio de paz. Que vocês consigam abençoar o filho de vocês com o dinheiro que vocês tiram daqui. Investe na educação deles, compre uma roupa boa, alimentação. E assim a gente vai crescendo em uma união. Um amigo ajuda o outro. Está com dificuldade para alguma coisa? Eu te ajudo. Aqui está todo mundo numa engrenagem perfeita. Ninguém é melhor do que ninguém. Ontem, se a engrenagem do Brasil tivesse funcionado com mais harmonia, a gente ia ter melhores resultados. Mas a gente sabe que nem todo mundo deu o melhor de si ali. Porém, todo mundo perdeu. O país inteiro perdeu. Porque alguém deixou de dar o seu melhor. Então, para que todos não percam aqui, um ajuda o outro, um auxilia o outro. Aí a gente vai se unindo, vai fazendo essa equipe mais poderosa. Vai chegar um dia que a gente vai encostar aqui, ó, mais um final de ano, mais uma confraternização. E nesse momento que a gente for analisar e refletir como é que foi o ano de trabalho, foi espetacular. Atingimos metas inacreditáveis, porque a união, a força de brasileiros, paraguaios, que tem a mesma voz no coração, que é o sentimento do amor, da construção, vai fazer isso se tornar muito grande. O lugar cresce, vocês crescem, eu cresço, todo mundo cresce e todo mundo dá glórias a Deus. Eu quero que vocês hoje, juntamente comigo, irmão Jonathan, vamos iniciar essa semana com uma salva de palmas para vocês, galera, com muita energia positiva, tá? Deus é maravilhoso. Yo le encontré en semáforo y el Espíritu Santo al momento me dijo, volvés. Pero a veces pasa que nosotros no escuchamos la voz del Espíritu y seguimos adelante. Y eso pasa mucho con nosotros. Entonces, yo seguí todavía un semáforo, otro. En el tercero dijo, no, tenés que volver. Y yo volví con el vehículo, como dijo él. Le buciné y dije, vení acá, vamos a hablar un poquito. Y la palabra dice que cuando vos escuchar la voz del Espíritu, Él te va a direccionar. Porque papá es una persona que te da provisión, dirección y protección. Entonces, en ese tiempo me estaba direccionando a hablar con Él. Yo no le conocía, no sabía de nada de su historia, pero cuando vos estás en un lugar que vos es obediente al que Espíritu quiere hacer,
o que Él quiere hablar, al momento que vos llega donde vos vas a hacer eso, el Espíritu empieza a hablar. Y yo solo fui obediente y al llegar ahí escuché todo que Él contó a ustedes acá y también le propuse algo, que nosotros le vamos a entregar su embalaje. Porque hoy su embalaje es simple, se puede decir, pero que lleva adentro es muy precioso. No le digo del dulce, y sí lo que Él tiene adentro de su corazón, porque eso es un aparato nomás para que Él pueda hablar de Jesús. Todo que nosotros hacemos acá para esta empresa es un aparato para hablar de Jesús. Y ese es donde queremos llegar. Entonces, el trabajo que hacemos todos los días, que ustedes hacen, tiene que llegar con excelencia. Porque si nosotros pregamos un mensaje de Cristo, Cristo entrega excelencia. Siempre. Entonces, todos los días que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta, ese es mi embalaje que va a llegar a mi cliente. Que son clientes de ustedes también, porque no es solo cliente de Jonathan. Son clientes de ustedes. Ustedes hacen el embalaje, la impresión, el troquelado, el pegado, el doblado. ¿Ustedes qué hacen? Entonces la cara de ustedes también. Sí formo par, pero ¿quién es formo par? Entonces, lo que nosotros hacemos acá, como Él hace todos los días trabajando, que trabaja con alegría, incluso tiene tiempo de ir al hospital, servir personas. Va al gimnasio todos los días. Entonces, en nuestra vida, siempre hablamos a ustedes, no es solo trabajar, despertar, dormir, acordar, comer, despertar. No, nosotros fuimos creados para algo más que eso. Por eso yo pedí que Él venga acá hoy, para que ahora ustedes pueden visualizar o que es que nosotros hablamos a ustedes todos los lunes, para que puedan comprender que cuando vos elegí Jesucristo como el Señor de tu vida, todo va a cambiar, todo va a ser diferente, porque ya no es por tu fuerza más, y sí por la fuerza de Él, siempre. Como Él dijo, dificultad vamos a tener todos, siempre. Y Jesús nos vino con la promesa que vení conmigo y todo está bien, va a tener plata, va a tener coche, va a tener casa, todo. No. Él no promete eso. Sí que Él promete una paz que excede todo el entendimiento. Mismo que yo tenga tribulaciones, mismo que yo esté en guerras, yo tengo a Él. Y ya dice una canción que está en español inclusive, si yo tengo a Él, tengo todo. Los demás es un acrecento en nuestra vida. Entonces, con eso que tenemos hoy acá con Él, que es, yo digo que es una testimonia viva lo que Jesús hace en nuestra vida. Y en Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el testimonio. Entonces, Él vino acá para hablar de Jesucristo, lo que hizo en su vida. Y que eso pueda tocar el corazón de ustedes, porque tocó mi corazón. Y que ustedes puedan refletir eso durante el día de hoy, la semana, y refletir adentro. Estoy haciendo algo al Señor Jesucristo, para que eso pueda cambiar nuestra vida todos los días. Entonces ahora vamos a hacer un momento que siempre hacemos los lunes. Vamos a estar agradeciendo por todo y porque va a venir siempre, yo hablo eso. Y no solo a veces mucho por nosotros, pero por la vida de los demás, que a veces no tiene ese entendimiento que cuando agradecemos las puertas se abren. Siempre yo hablo eso a ustedes. Amém? E a última coisa que eu vou deixar para vocês como mensagem, e assim a gente segue para o nosso trabalho, é uma palavra. Ela está escrita em Coríntios 1:10. Nunca se esqueça disso, gente. Coríntios 1:10. Lá fala sobre a gratidão, né? Todo momento a gente agradecer. Como é que a gente mantém a gratidão, sendo que tem dias difíceis?
Tem dias que não dá vontade nem de sair do nosso quarto, porque lá fora está um problemão. E o único que vai resolver somos nós, junto com a força de Deus. Em Coríntios 1:10 fala para manter a gratidão, porque alguns versículos antes menciona sobre a passagem do povo saindo do Egito para a terra prometida. Então, nesse processo que eles passam fazendo essa travessia, o povo demoraram 40 anos para fazer essa travessia, sendo que era um período menor. Mas as palavras, como têm poder, eles estavam sendo ingratos, porque Deus mandava pão do céu, Deus fazia que água saía da pedra e que uma nuvem acompanhasse eles durante o dia para que o sol escaldante, não fazesse mais ainda o sofrimento ser maior, e de noite para que os animais selvagens não comessem ali as suas criações e o povo que estava saindo da escravidão. À noite tinha até uma coluna de fogo. Então a gente vê que em todo momento Deus estava providenciando, mas os olhos ingratos não conseguiam ver as bênçãos. A gente, quando se torna ingrato, quando as coisas não estão só do nosso jeito, a gente tende a olhar e falar assim: eu não quero, assim não dá certo, assim não é para mim. E aí a gente começa a reverberar uma energia de ingratidão. Deus também fala que se a gente for fiel no pouco, a gente tem capacidade de ir para o muito. Meu irmão Jonathan foi fiel no pouco, quando esse pouco era 80 metros quadrados. E aí Deus falou para ele: eu vou te dar a oportunidade e vou te dar também essa responsabilidade. Vamos ver se o Jonathan cuida de 80 metros quadrados. E ele cuidou de 80 metros quadrados. Deus, vendo que foi bom, ele não se corrompeu, estava fazendo bem para as pessoas, toma mais. E ali ele, obrigado pelos 80 metros, obrigado pelos 100 metros, pelos 500, pelos 1000 e ainda pelos que há de vir. Se ele continuar com a gratidão dele, mostrando que ele é merecedor dessas coisas. Então, para que a gente não faça o mesmo, a gente não passe essa peregrinação que todos somos obrigados a passar pelos processos, pelos dias difíceis. Para que os dias difíceis? Para que o nosso coração, que é isso aqui, onde a gente sente aqui, quando a gente ouve alguma coisa, quando tem alguma coisa que não está sendo legal, ou então quando é alguma coisa muito legal, muito feliz, isso aqui mexe, falando: uau, que energia está aqui no meu peito, mexe comigo, arrepia a minha pele, meus olhos brilham e um sorriso é esboçado pela minha boca. Tudo isso por causa de um sentimento que vem para o coração. Esse sentimento, ele é interpretado através da mente, a ferramenta mais poderosa que tem no mundo, que é através desse pensamento da cabeça que se inicia as coisas. Aqui no coração, com sentimento, seja Coríntios 1:10, só agradecer por todas as coisas, em todos os momentos. Dificuldades, obrigado Deus. Só tem isso de comida, obrigado Deus. E obrigado Deus, obrigado pelo sapato, tá furado, glória a Deus. Tem gente que coloca um papelão porque o sapato tá furado e entra água no dia de chuva, coloca um papelão: vou de sapato furado mesmo. Glória a Deus que eu tenho um sapato furado, porque eu não poderia nem ter um sapato furado. Poderia estar simplesmente descalço. E se eu estou descalço, glória a Deus que eu estou descalço, porque eu tenho meus pés. Porque eu poderia não ter os meus pés para andar com eles descalço e sentir a energia da terra. Então, por tudo, meus irmãos, a gente continua mantendo essa gratidão. Eu fiquei há 11 anos fazendo essas balas acontecendo, estou até agora fazendo, agora que eu comecei a ver um brilho maior. Eu vou ser sincero, eu estava sendo ingrato. Por isso que eu demorei tanto tempo, porque a minha ingratidão não deixava eu ver as coisas boas que Deus já estava iniciando a fazer. A gente coloca uma semente na terra, a gente vai plantar essa semente, o maior desejo dessa semente é a gente já colher os frutos. Estou plantando aqui um pé de maçã, e eu quero colher maçã. E que bom se eu colhesse a maçã agora mesmo, mas não, tem um processo da semente estourar, de as raízes ficar firme na terra, para que na hora que vir um vento, aquela árvore vai balançar e ela não vai sair, porque ela está firme.
teve um processo inicial que fez raízes estar firmes, aquela planta começar a ficar forte, o talo fica grosso, as raízes vai crescer, todo mundo cresce junto, sai aquele primeiro verdinho da terra, fala, olha, brotou, deu certo a semente, e aí vai continuar regando, amando, tirando ali de volta os galhos, né, para que aquela árvore continue crescendo, aquele pé de maçã bonito. Aí a gente vai colocar um fertilizante para melhorar mais ainda, vai tirar os insetos, jogar o inseticida, para que a gente continue mantendo esse processo em atividade, para lá na frente a gente colher essas maçãs. E vai ser prazeroso a gente pegar a maçã e comer. Mas sabe o que é mais prazeroso? De verdade? É o processo, galera. Porque nesse processo a gente começa a ver a força da natureza contribuindo ao nosso favor, nos ajudando. A chuva que desce, depois o sol para fazer a fotossíntese nas plantas, né? E tem toda uma magia muito perfeita, uma sincronia exata que Deus faz que aconteça, para que um dia chegue o fruto. E enquanto não estamos ainda saboreando o fruto, permanecemos com a gratidão por saber que esse processo também faz parte. Esse processo a gente vai vendo quem nos está nos ajudando, quem nos abandonou, quem não resistiu, quem ficou para trás, quem está acompanhando. E mesmo se estivermos sozinhos, não tem ninguém, não ficou ninguém, nunca se esqueça, nunca se esqueçam. E eu falo mais uma vez, nunca se esqueçam que o Senhor Jesus não dorme. A todo momento Ele está vendo o que estamos passando. E é necessário passar por isso, para que a gente cresça e dê bons frutos. Nunca se esqueçam, Coríntios 1:10, só agradecer. E aqui fica também a minha gratidão. Muito obrigado a todos, tá? Deus abençoe. Amém. Vamos orar, entregar nuestra vida al Señor Jesús. Pai, en nombre de Jesús, te agradezco por este día más, te agradezco por más un día de vida, por esta semana que se empieza. Te agradezco por todo que tienes hecho acá en esta empresa, en esta nación, en esta ciudad, que todo se pueda mover la dirección del cielo para la tierra. Y que nosotros durante esa semana podemos agradecer cada vez más a ti. Porque si tenemos a ti, tenemos todo. Entonces queremos encontrar tu corazón cada día más. Queremos vivir cada día más. Agradecemos por nuestra vida, por el trabajo que tenemos. Y te damos gracias, Señor, por estar acá más un día despierto para seguir enfrente. En nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Aonde você precisar entrar, com essa embalagem que nós vamos fazer, você vai ter um acesso maior. Então, o próximo passo, nutricionista. Nutricionista. Você precisa de uma nutricionista para fazer a sua tabela nutricional, para que você possa validar esse produto onde você vai estar, nos mercados, nas conveniências, nos postos de combustíveis, nas farmácias, tudo isso. E aí com o Dom Antônio e os outros lugares, as outras empresas que você já tem, você já vai validar isso. Então a nossa ideia... O pessoal que está vendo aí esse vídeo, pessoal, então já fica aí, né, o pedido. Se tiver alguma nutricionista à disposição, uma excelente profissional, já entre em contato com a gente, porque estamos montando aqui uma equipe para alavancar ainda mais o negócio da bala de coco. Hoje tem um aqui, o Jonathan, né? Ele é dono dessa loja também, que faz impressões, é uma gráfica. Tem ele, tem mais outros dois, né? Que faz um conjunto dessa equipe aqui total. Hoje eu fui muito bem recebido aqui e estou feliz demais. Então, ficamos assim, galera. Curte, comenta, já deixa aí, né, o nome de alguma nutricionista como referência para a gente dar continuidade ao projeto. É isso. Isso aí, meu irmão Jonathan. Deus abençoe, tá, meu irmão? Amém, Agradeço amém. muito.